Israel. Então hoje nós vamos tratar um pouco sobre a história de Israel e deixa eu caçar o texto aqui, né? Do que nós vamos falar hoje. Hoje nós falaremos sobre Moisés, um personagem, talvez o principal personagem da história de Israel, né? Então vamos lá. E depois eu falo um pouco mais sobre o porquê, sobre o que é este vídeo aqui, a playlist específica, né? Vamos lá. Então Moisés. A partir deste estágio, isto é, da vida de opressão aumentada grandemente sobre os israelitas, e para entender essa parte eu tenho que só fazer uma breve revisão sobre o vídeo passado, ou seja, sobre a opressão egípcia sobre os hebreus. Os hebreus, por meio de toda aquela história de Abraão, Isaac e Jacó, surgiram e tal. Então Jacó, por conta de uma grande fome, e de José, seu filho, também tem uma outra história, que foi um dos governantes lá no Egito. Então, por conta da grande fome que acontecia naquele período, Jacó mudou-se, né, para o Egito, para a terra de Gósen, e lá eles permaneceram por muitos anos, diz a Bíblia que por pelo menos 400 anos. E no começo era tudo legal, mas depois a opressão egípcia aconteceu sobre os hebreus, né? Os governantes já não favoreciam mais o povo, tinham crescido muito. Então, neste contexto é que surge Moisés como um líder libertador aqui nesse caso. Então vamos lá, a partir desse estágio, isto é, da vida de opressão aumentada grandemente sobre os israelitas, Deus inicia a preparação de um líder para realizar o seu propósito. Moisés nasceu nesse período de servidão intensa, provocada pelo jugo egípcio, né? Foi escondido por sua mãe por um breve período de tempo, não podendo escondê-lo por mais tempo. Ela tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, pôs nos juncos à margem do rio Nilo. Sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. É a Miriam, irmã dele, né? Encontrado e adotado pela filha de Faraó, à beira do rio Nilo, recebeu instruções educacionais das mais avançadas do seu tempo, uma espécie de Estados Unidos daquela época. Embora isso não seja mencionado no livro do Êxodo, Estevão, ao dirigir essa questão da educação de Moisés, ao dirigir a palavra ao Sinédrio em Jerusalém, referiu-se a Moisés como quem for instruído em toda a sabedoria do Egito. Isso está lá em Atos 7:22. É bem provável que Moisés tivesse recebido seu treinamento egípcio na companhia de herdeiros reais de outras nações. Mas, antes de ir ao palácio, abre aspas, Moisés foi criado em um lar piedoso, pelo menos durante os primeiros 7 anos de sua vida, e assim aprendeu a ter fé em Deus e simpatizar com seu povo, fecha aspas, né? Harry Halley, falando sobre a atitude louvável de Joquebede, a mãe biológica de Moisés, Joquebede, escreve, mas que mãe infundiu-lhe de tal maneira em sua infância as tradições de seu povo que todos os atrativos do palácio pagão jamais puderam apagar aquelas primeiras impressões. A tentativa de Moisés para ajudar seu povo terminou em fracasso. Temendo a ira de Faraó, ele foge para a terra de Midian, onde viveu, ou vive, né, na verdade, onde viveu por 40 longos anos. Ali foi recebido no lar de Reuel, e temos uma nota de rodapé. Reuel também chamado de Jetro, sacerdote de Midian. Ao passar os anos, Moisés se casou com a filha de Reuel, Zípora, tendo se profissionalizado a vida de pastor no deserto de Midian. E aqui nós temos uma nota de rodapé sobre isso, Midian. Mediante a experiência obtida do pastoreio de rebanhos na região circunvizinha ao Golfo de Acaba, Moisés adquire completo conhecimento daquele lugar, sem ter noções da relevante importância futura. Ele foi preparado para conduzir Israel, abre aspas, o rebanho, fecha aspas, de Javé, através desse deserto anos posteriores. Olha só como são as coisas, né? Bom, no vídeo passado eu tratei sobre a opressão egípcia sobre os hebreus. Vou deixar o vídeo aqui no final, caso você queira. E eu estou construindo uma playlist aqui no canal sobre uma playlist extremamente introdutória, bem básica mesmo, apenas sobre a história de Israel, do povo israelita e também da igreja primitiva, né, que vou chegar mais adiante. Mas essa é uma playlist que na verdade faz parte de uma playlist maior que é a de teologia, né, uma subplaylist, vamos dizer assim. Então fico por aqui, no próximo vídeo quero tratar sobre a chamada de Moisés. Valeu!